Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 3 do terceiro trimestre de 2025. Lição 3 tem o tema Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. É porque a igreja ela foi chamada para isso, para pregar o Evangelho, e ela tem que ser fiel a esse Evangelho que ela prega. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, porque mesmo a igreja tendo perseguições, ela continuou crescendo, ela continuou pregando o evangelho do reino, pregando a Jesus Cristo, aonde chegava. Por isso que houve um crescimento da igreja, porque ela foi fiel à pregação do evangelho. Os discípulos foram fiel àquilo que lhe aprenderam e ouviram de Cristo e foram repassando para as outras pessoas. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Devo você muito obrigado. Curta os vídeos, comente. Se estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas que tenha assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19, que tem como tema um chamado ao arrependimento, né? Que o evangelho é isso, é arrependimento, né? É transformação, é renúncia. Isso é o evangelho. O evangelho de Cristo, ele é isso. Ele é renúncia, é arrependimento, é transformação, é mudança de vida. Tudo isso é evangelho. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19, diz assim: Respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ou antes a voz do que a Deus, né? Porque eles estavam fazendo um serviço de Deus. Ele foi chamado para isso. Aí eles perguntam, né? É mais importante ouvir a vocês ou ouvir a Deus? Porque eles curaram, em nome de Jesus, um coxo, um paralítico. E por conta daquilo, eles foram levados até o Sinédrio. E agora o Sinédrio está proibindo eles de ensinarem e falarem sobre Jesus. Aí ele diz: o que é mais importante? Eu ouvir a vocês ou ouvir a Deus? Né? O mais importante é a gente ouvir quem? A Deus. Ele foi chamado por Deus para fazer essa obra, para pegar o Evangelho e falar de Jesus a todos. Mas o Sinédrio estava proibindo ele de falar e de ensinar a respeito de Cristo. Mas eles disseram: mais vale ouvir a Deus que ouvir a vocês. Né? E isso tem que ser feito. A gente tem que ouvir a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19, diz assim: Pedro e João nos ensina que a obediência a Deus exige firmeza, coragem e fidelidade. Tá vendo? A obediência a Deus exige isso. Firmeza, coragem e fidelidade. Porque mesmo diante dos sinédrios, mas eles não se negaram, né, a pregar Jesus e a ensinar Jesus, não. Mas não nos importa obedecer a Deus do que a homens. Então, mesmo com uma ameaça sobre eles, eles disseram que não ia deixar de pregar Jesus, nem ensinar Jesus. Ia continuar fazendo a obra para a qual eles foram chamados. Dessa mesma forma tem que ser nós. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a ameaças, nós não podemos ficar calados. Nós temos que falar de Cristo para outras pessoas. Mesmo diante de ameaças, o mundo pode pressionar, né, para que nos calemos, mas a voz de Deus deve ecoar mais alto em nossos corações, que possamos dizer com convicção: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que deve ser feito. A igreja não pode obedecer aos homens, ela tem que obedecer a Deus, porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho, e a igreja somos nós. Então, mesmo em ameaças, mesmo diante de perseguições, nós não podemos ficar calados. Nós temos que proclamar Jesus. Onde quer que nós estejamos, houve uma oportunidade, proclamemos Jesus. Ensinemos a palavra, ensinemos sobre Cristo. E muitas pessoas ainda estão em trevas e elas precisam conhecer, saber da luz de Cristo. Porque eu disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, essas pessoas têm que começar a saber quem é Cristo, aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador, para poder sair das trevas e
seguir ele e começar a ensinar as outras pessoas que também precisam de um socorro de Deus. Então nós não podemos ficar calados. Como igreja, nós temos que continuar pregando, ensinando a respeito de Jesus Cristo, aquele que veio, que foi, mas a qualquer momento estará voltando. Amém?